Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta quarta-feira. Sonegação de impostos. Empresário fundador de rede de eletrodomésticos é preso, suspeito de sonegar 400 milhões de reais. Novo calendário. Provas do Enem vão ser realizadas em janeiro e fevereiro do ano que vem. Agora é oficial, lei que intensifica combate à violência doméstica durante a pandemia é sancionada pelo presidente. Noivas em fúria. Grupo de italianas realiza protesto no país contra o adiamento de casamentos. Uma crise no abastecimento de alimentos está entre as possíveis consequências da pandemia do coronavírus, segundo os dados da ONU, a Organização das Nações Unidas. A crise, inclusive, já é sentida em alguns países. A pandemia afetou a distribuição de comida no mundo todo e essas consequências vão ser sentidas por muito tempo. Os efeitos na distribuição mostram que o pior ainda está por vir. De acordo com os dados da ONU, cerca de 50 milhões de pessoas podem cair para extrema pobreza como resultado da crise econômica gerada pelo coronavírus. E como sempre, a parte vulnerável da população é a mais afetada. A quarentena e o isolamento social diminuíram drasticamente o ritmo das colheitas e das produções. Armazenamento de comida e ainda dificultaram o emprego dos trabalhadores que são contratados apenas nos períodos que a quantidade de serviços é maior na agricultura. O cancelamento de voos e o fechamento de portos também atrapalharam o transporte e fizeram com que muitos fazendeiros precisassem jogar produtos fora, gerando desperdício de alimentos. Segundo especialistas, as colheitas podem até continuar produtivas, mas aí os preços dos alimentos já estão aumentando em muitos países e sendo repassados ao consumidor. Na Síria, por exemplo, isso já se tornou uma realidade. O estimado é que os preços dos alimentos tenham crescido 20 vezes desde o início da crise. E de acordo com as estimativas do Programa Alimentar Mundial, também da ONU, partes da América Latina e da África também estão expostas a um eventual problema com a fome. A nossa pergunta hoje para você que participa conosco nas redes sociais é justamente sobre os dados mostrados aí na reportagem da ONU, que mostram uma crise no abastecimento de alimentos que está entre as possíveis consequências da pandemia. Você teme que isso possa acontecer? Você já sentiu alguma diferença, principalmente nos preços, aí quando você vai fazer compras? Mande sua opinião, mande a sua análise pelo telefone 942-128-782, DDD 11, pelo nosso WhatsApp. Você também pode participar na nossa live no Facebook, no Twitter com a hashtag JRNews e também no YouTube. Fique à vontade, participe por onde você quiser. E foi publicada no Diário Oficial uma lei que prevê medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar durante essa pandemia. Agora, o atendimento também poderá ser feito remotamente. Com foco na violência contra mulheres, crianças, idosos e pessoas com deficiência, o texto amplia medidas já existentes. Agora, o atendimento a esse tipo de violência pode ser realizado por meios eletrônicos e pelo telefone. A nova lei estabelece que o poder público deve se esforçar para manter o atendimento presencial, principalmente em casos como estupro, feminicídio e lesão corporal. Os órgãos de segurança deverão estabelecer equipes móveis para atender às ocorrências no local em casos em que haja restrições de circulação de pessoas. Além disso, a lei também garante que medidas protetivas de urgência poderão ser solicitadas por atendimento online. O governo defende que a medida é relevante, tendo em vista que há registro de aumento de casos de violência durante os primeiros meses da pandemia. E a Polícia Civil quer ouvir o empresário Ricardo Nunes, fundador da rede de eletrodomésticos Ricardo Eletro. Ele foi preso por sonegação de quase 400 milhões de reais em impostos. O dinheiro iria para contas bancárias de pessoas próximas e depois seria usado para comprar imóveis ou abrir outras empresas. O imposto sonegado é o estadual, o ICMS. De acordo com a denúncia, em 10 anos, 387 milhões de reais teriam sido desviados.
Há indícios de que a fraude não teria acontecido apenas em Minas Gerais. E uma pessoa morreu na queda de um avião perto do aeroporto Campo de Marte, aqui na zona norte de São Paulo, nesta quarta-feira. O avião de pequeno porte caiu em uma das principais vias da região. De acordo com a Infraero, a aeronave vinha de Ubatuba, litoral norte do estado, e estava se preparando para pousar no Campo de Marte quando apresentou problemas. A vítima é o piloto, que estava sozinho. Uma espuma foi usada para apagar as chamas e evitar mais explosões. A via foi interditada em ambos os sentidos e a perícia da Polícia Civil esteve no local. As causas do acidente ainda são desconhecidas. E as máscaras produzidas em um material parecido com um tecido podem trazer mais proteção e ajudar as pessoas a respirarem melhor. Isso é o que indica o Instituto de Física e também a Escola Politécnica da USP. Vamos saber que tecido é esse agora na reportagem. Nem preço, nem espessura do material com que a máscara é feita definem se ela é segura ou não. Para os pesquisadores, uma boa máscara deve ter uma capacidade de filtragem superior a 80%. E quando comparada às de TNT, as máscaras comuns de algodão laváveis mostram ter um nível de proteção mais baixo e também deixam a desejar na hora de respirar. Já uma máscara profissional, como aquelas com válvulas, pode oferecer muita segurança contra o coronavírus. O problema é que é muito mais difícil permanecer com esse acessório por muito tempo, por causa da sensação de sufocamento que ela causa. Embora descartáveis, essas máscaras de TNT podem ser lavadas até no máximo 3 vezes. Mais do que isso, elas acabam perdendo a eficiência. Elas são feitas de um material que parece um tecido, mas é bem mais leve e, de acordo com os estudos do Instituto de Física e da Escola Politécnica da USP, elas têm uma capacidade enorme de proteção contra o coronavírus. Ainda assim, nem todo TNT pode ser considerado seguro. Segundo especialistas, existem TNT com apenas 13% de filtragem e outros com 98%. O ar sempre vai procurar as partes mais claras, ou seja, aquelas que filtram menos. Por isso, a estrutura precisa ser mais homogênea. Agora a gente conversa com o Heródoto Barbeiro para falar sobre os efeitos da pandemia do coronavírus no consumo de carnes. Qual é a projeção para os próximos anos, Heródoto? Uma boa noite. O Heródoto travou justo a hora que ele ia dar o boa noite. Claro que a gente vai tentar reconectar, mas a gente, enquanto isso, vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outros assuntos e, claro, com a participação do Heródoto. Agora eu te espero na nossa live. Estamos no ar mais uma vez com a sua participação. Sempre que o jornal vai para o intervalo na sua TV, você participa aqui nas redes sociais. O Emerson de São Paulo Capital diz: acho que no Brasil isso não vai ocorrer, mas em outros países é provável que sim. Essa crise no abastecimento, na alimentação, uma preocupação enorme da ONU nesse momento. A gente vai agora até Vitória, no Espírito Santo, e com o Amarildo. O Amarildo diz: no Brasil a falta de alimentos não deve acontecer, mas o preço pode subir sim. Pois é, uma preocupação com os preços subindo. Obrigado pela participação, Amarildo. Agora eu volto para São Paulo com o Edu. Acho que não, o setor de agropecuária está indo muito bem. Fernanda de Salvador, não, esse temor eu não tenho. Pelo menos a Fernanda está mais tranquila. Opa, liguei aqui no celular. Valeu, Fernanda. Fernando, obrigado pela participação. Próxima, essa foi a última ou tem mais? Foi a última, então enquanto isso eu vou para o Face. Toninha Silva participando aqui, olha, boa noite a todos. Boa noite a você também, Toninha. Ela disse que notou, sim, que os preços aumentaram, mas aqui no Brasil é sacanagem, segundo ela, pois o agronegócio não foi atingido pela pandemia. Infelizmente, aqui se procura vantagem em tudo. Aí esse aumento de preço, só para deixar claro, não necessariamente é do agronegócio, mas sim dos restaurantes, do supermercado, só para deixar bem claro. Lucelena de Rodrigues de Souza diz: boa noite, uma boa noite a você também. Boa noite para Emília Lopes, para Cristina Romero, que também está sempre aqui. Ela fala: aumentou tudo, demais. Ela diz: as pessoas se aproveitam da pandemia, sempre foi assim, desde que o mundo existe, né? E não só com os preços, né? Muita gente se aproveitou, e a gente tem mostrado aqui, para aplicar literalmente golpes no nosso
país, ou seja, ao superfaturar preços de produtos essenciais, de equipamentos essenciais para o combate à pandemia, como a gente tem mostrado. Uma boa noite a Lisete Reck. Também ela fala, tudo aumentou. Aumentou então, Lisete? É complicado. Aninha Miranda, mandando boa noite também a toda a equipe, ao Heródoto e a toda a nossa equipe que participa aqui conosco. Quero agradecer demais a participação de todos que mandam mensagem pelo Facebook. Eu quero lembrar que você não precisa só responder a nossa pergunta, mas sempre que pintar assuntos do jornal que te interesse, você pode mandar mensagem. Jorge Godinho mandando uma boa noite lá de Juquitiba. Forte abraço, Godinho. O Carlos Antonieto dando uma boa noite, parabenizando pelo jornal e interação com os internautas. Lógico, vocês fazem o jornal conosco. Valeu, Carlos. Aparecida diz, olha, comida não está faltando, o que falta é a consciência das pessoas que estão se aproveitando para aumentar os preços dos alimentos. Pois é, a gente fala de alimentos, porque é nosso primeiro dia, mas tem gente se aproveitando em outros setores, né? Principalmente da saúde, como a gente tem bem falado e já falei aqui nesse intervalo, não vou ser repetitivo. Uma boa noite para Miriam Flores, para o Sérgio Souza, para o Breno Monteiro, para o Emanuel Gomes Soares, para a Ivânio Mena e para todo mundo que participa e que eu consegui falar até agora. Muitas participações, assim que a gente gosta. Em 20 segundos eu estou de volta com o Heródoto também. Estamos de volta e agora sim vamos ver como é que está a conexão com o Heródoto Barbeiro, se ela estabilizou e a gente pode conversar sobre as carnes. Heródoto, uma boa noite. Qual que é o impacto, então, da pandemia no consumo de carnes? Olha, Gustavo, vamos ver se o Skype aqui. Meu Skype está um problema, ele vive caindo. Mas olha, eu queria dizer o seguinte. Nós estamos falando de comida. Hoje eu fui dar uma voltinha aqui no shopping, que tem do lado de casa, e fui na praça de alimentação. Fui dar uma olhada lá para ver se essa coisa lá estava lá. Percebi que alguns restaurantes estão abertos, com as mesinhas uma longe da outra, mas outros restaurantes não estão abertos. Agora, nós estamos falando a respeito do consumo de carne, por quê? Porque o Brasil vai indo bem nesse ano, como você sabe, e a gente já mostrou aqui, com a venda dos nossos produtos no exterior, inclusive carne. Carne, frango, carne de boi, carne de porco, estamos vendendo bem também cereais e por aí afora. Mas o que a gente descobriu? A gente descobriu o seguinte, que o mundo, de uma forma geral, está comendo menos carne. Olha, então o pessoal do agronegócio, deixa eu olhar lá na frente. Eu coloquei alguns numerozinhos aí só para a gente chamar. Olha, só para você ter uma ideia, a cada 4 quilos de carne que se produz no mundo, 1 quilo é consumido pelos chineses. Então os chineses são os grandes consumidores de carne do mundo. Carne de frango, carne de porco, carne de boi, por aí afora. E, logicamente, um grande mercado brasileiro. Então, 25% da carne que se consome no mundo é consumida pelos chineses. Mas vamos olhar agora o mundo como um todo, vamos virar a nossa telinha. E aí nós tivemos o quê? Queda do consumo. O que significa isso? Caiu 3% por pessoa. Só 3%? Mas faz o cálculo de quantos bilhões de pessoas consomem no mundo, por aí você tem uma ideia que a queda foi realmente muito grande na carne. Agora, por que razão? Será que o pessoal virou vegano, né? E só está comendo folhinha, aquela coisinha toda? Vamos ver as origens aqui que nós temos também para poder ilustrar, então, a nossa conversa. Olha lá. Causa: medo de vírus, achando que a carne pode transferir vírus. Muito restaurante fechado. Acabei de falar que no shopping aqui do lado está fechado. E menos dinheiro também, porque muita gente perdeu o emprego. Quando você perde o emprego, você corta aquilo que, né, popularmente se chama de mistura. Tem o arroz, feijão e a mistura. A mistura geralmente é carne. Então, menos dinheiro, menos carne no mundo inteiro. E por esse motivo, então, o consumo diminuiu um pouco. Tem uma outra informação também relevante em relação ainda a essa questão. Mexe com o nosso agronegócio. Olha lá. Como é que está o Brasil? O Brasil é o 3º maior consumidor de carne bovina do mundo. O pessoal faz o churrasco que não acaba mais, costela de boi, de carne bovina. Olha que interessante, de carne bovina principalmente. Mas a situação não é boa para nós. No momento ainda estamos vendendo, porque pode ameaçar as exportações. E com isso, logicamente, pode prejudicar a chamada balança comercial brasileira, eu já expliquei aqui, que é a quantidade de dólar que entra
e que sai do nosso país. Estamos indo bem, estamos indo bem. A gente está faturando mais dólar do que nós estamos exportando. E isso, obviamente, vai ajudar aí a recuperação da economia brasileira. Nós temos outros dados, Gustavo, que a gente vai aos pouquinhos aí explicando para o pessoal tomar consciência daquilo que nós estamos vivendo nesse momento, no mundo e no Brasil. Claro, valeu, Heroto. Obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heroto volta, como ele mesmo disse, tem outros assuntos para a gente falar aqui no JR News. Agora a gente fala aqui de São Paulo, porque em alguns lugares do Brasil, exemplo aqui de São Paulo, foi determinada a aplicação de multa para pessoas e estabelecimentos que descumprirem a obrigatoriedade do uso de máscaras. Mas será que é possível recorrer após ser multado? O Leonardo Mazilo, que é advogado e sócio da W Faria Advogados, explica para a gente. Se o cidadão for multado por estar na rua sem máscara, ou se o comerciante for multado porque a fiscalização encontrou pessoas sem máscara dentro do estabelecimento, vai caber um recurso administrativo no prazo de 10 dias. Nesse recurso, tanto o cidadão quanto o comerciante vão poder justificar o porquê de a máscara não estar sendo usada. Esse seria, por exemplo, o caso de algumas pessoas portadoras de deficiência que ou simplesmente não conseguem usar máscara ou que, em razão dessa deficiência, acabariam usando a máscara de maneira inadequada, colocando-se, inclusive, em risco por conta desse uso inadequado. De qualquer forma, para evitar a aplicação da multa, nós sugerimos que as pessoas que tenham algum tipo de impedimento para usar máscara ou seu acompanhante portem um relatório médico, ainda que em formato digital, salvo no celular, para evitar que a multa seja aplicada. De qualquer forma, nesses casos, se houver aplicação de multa, vai caber sim um recurso administrativo. E no próximo bloco a gente vai trazer mais assuntos jurídicos. É que muitos inquilinos pediram os descontos nos aluguéis. Você foi um deles? Durante essa pandemia, por causa aí dessa pandemia, eram 3 meses para ter uma diminuição, enfim. Agora o prazo já está chegando ao fim. Como renegociar? A gente explica no próximo bloco. Agora espere mais uma live. Estamos no ar em mais um break comercial na TV. A nossa participação, ou melhor, a sua participação aqui, interagindo com o Jornal da Record News. A Denise, de Floripa, diz: sim, deveriam ter tido mais cuidado com o que impuseram. Ficar em casa foi terrível para o país. Essa é a opinião da Denise. Obrigado pela participação, Denise. Luiz, de São Paulo, capital, diz: acho pouco provável. O Brasil tem estrutura para se proteger dessa possível crise. Daí a opinião do Luiz. Obrigado, Luiz. O Nelson, de Campo Grande, ele diz o seguinte: olha, não vai acontecer, a pandemia não afetou o agronegócio, pelo menos é a visão do Nelson. Obrigado pela participação. José de Pouso Alegre, olha, sim, esse problema já é uma realidade no mundo há muito tempo, tanto que por ano milhões de pessoas morrem de fome, apesar de cada vez mais a gente produzir mais comida, né, José? A nossa agricultura, e quando eu digo a nossa agricultura, eu digo a agricultura mundial, a ciência, produz hoje muito mais alimento do que produzia há décadas atrás, mas ainda assim, uma enormidade de pessoas, como você disse, morrem de fome ou são subnutridas e passam por enormes dificuldades. Obrigado, José, pela participação, ele que é de Pouso Alegre. Leonardo, de São Paulo, capital, diz: sim, estamos quase na certeza de que a fome e a miséria matarão bem mais do que a pandemia. Pois é, obrigado pela participação, Léo. O Armando, do Rio de Janeiro, diz: não temo que isso possa acontecer, pois acho que estamos protegidos e temos um governo competente. Essa é a visão do Armando, do Rio de Janeiro. Forte abraço para o Armando, que sempre participa aqui também. Agora eu vou para o Face. Com a Iracema Borges, ela diz assim: olha, esse tempo de corona, muitos comerciantes estão se aproveitando. Onde vamos parar com isso? Está na hora dos governantes tomarem uma atitude. Cadê? Epa, fechei aqui, peraí. Deixa eu abrir de novo para... Ah, não, eu quero abrir
os antigos. Eu não vou conseguir mesmo? Olha só que sacanagem. Mas enfim, eu vou com a Cristina, que é a Romero, que ela está feliz porque ela virou super fã. Boa! O nosso colega aqui, ó, eu perdi o nome dele, o Edson. Falou, Edson, o Heródoto não deu boa noite. Para mim deu, é que a gente teve um problema na primeira entrada dele, travou, e aí não aconteceu isso, mas sempre temos boa noite sim com o Heródoto. Obrigado pela participação. A Lisete, absurdo impor multa sobre a máscara. Lembra que a gente falou da máscara e aí a gente mostrou até a reportagem, a sonora com o nosso especialista, advogado, para falar. Ela fala que é absurdo impor multa e sim um jeito de tirar dinheiro. Aninha Miranda, uma boa noite. Sobre a pergunta, na minha opinião, temos sim que possa faltar alimentos. Tá aí mais uma participação. Em 20 segundos a gente está de volta na tela da sua TV e daqui a pouco eu volto aqui para conversar mais. JR News de volta para falar que a Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que analisa o processo de impeachment de Wilson Witzel, fez nesta quarta-feira a primeira sessão para que o governador apresente a própria defesa. O repórter Pedro Paulo Filho tem mais informações. Boa noite, Pedro. Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nesse primeiro dia, a defesa não participou da sessão e a maior parte dos deputados fez as intervenções pela internet, longe do plenário. A comissão investiga superfaturamento na compra de respiradores e na construção de hospitais de campanha, além do vínculo entre o governador Wilson Witzel e o empresário Mário Peixoto, preso pela Polícia Federal na Operação Favorito. Essa operação é um desdobramento da Lava Jato e foi desencadeada em maio. Além de Mário Peixoto, outras 16 pessoas foram denunciadas, todas suspeitas de envolvimento no esquema de fraudes em contratos com a Secretaria Estadual de Saúde. Agora faltam 9 sessões até o fim do prazo para que o governador se pronuncie. Gustavo. Obrigado, Pedro. E olha, mais de 3 mil funcionários da Prefeitura de São Paulo receberam auxílio emergencial de forma irregular. O levantamento foi feito pelo Tribunal de Contas do município e a Controladoria Geral da União. Os órgãos fizeram um cruzamento com os dados da Caixa Econômica Federal para descobrir. Os pagamentos feitos durante 3 meses passam de 2 milhões de reais. A Controladoria orientou que o dinheiro recebido irregularmente seja enviado ao Ministério da Cidadania após a Prefeitura notificar todos esses servidores beneficiados. Se a devolução não acontecer, os funcionários podem responder por falsidade ideológica e estelionato. Agora a gente fala de um estudo que fez uma conexão entre a gestão de prefeitas mulheres e a redução da taxa de mortes de crianças. Não entendeu? Espero que você vai entender na reportagem. Independentemente de questões políticas, as prefeitas têm mais sucesso que os prefeitos no combate à mortalidade durante a infância. O levantamento foi publicado na revista científica americana Health Affairs. Eles analisaram os dados de 3.167 municípios brasileiros sobre a mortalidade de crianças de até 5 anos. Os municípios que tinham falhas nos registros dessas taxas não foram avaliados na pesquisa. A taxa foi de 25 para 13 mortes a cada 1.000 crianças que nasceram entre 2000 e 2015. Nessa mesma época, a quantidade de prefeitas mulheres foi de 4,5% para 9,7%. Os estudiosos também destacaram que uma redução parecida aconteceu quando a quantidade de deputadas estaduais e federais cresceu. A melhoria no combate continuou mesmo depois que as mulheres trocaram de partido. Isso significa que, independentemente do partido, essas mulheres conseguiram implementar e ampliar os projetos sociais e o acesso à saúde pública. A análise dos dados mostrou que as prefeituras chefiadas por mulheres tiveram coberturas maiores de programas sociais do que as que são comandadas por homens. A abrangência do Bolsa Família, por exemplo, foi 2,5% maior. 9 horas e 29 minutos, o JR News vai para um rápido intervalo e volta em instantes com muito mais informação para você.
Estamos de volta para mais um bate-papo via internet, via WhatsApp, via Facebook, com a sua participação. Começando com o Alberto, de Manaus. Creio que não. Haja vista que na pior fase da pandemia o sistema conseguiu funcionar e o agronegócio está super bem. Obrigado pela participação. Agora a gente vai até... Fica aqui em São Paulo com a Deise, que diz: creio que não haverá crise no abastecimento. Há muita terra boa para o plantio. Valeu, Deise. Obrigado pela participação. Joselito de Floripa diz: não creio que isso vai acontecer, acho que é. Agora, se os gafanhotos da Argentina vierem para o Brasil, eu acredito que sim, aí é a preocupação, né? Porque, claro, esses gafanhotos destroem as colheitas, mas, a princípio, as últimas informações foi que os gafanhotos perderam velocidade, devem ficar pela Argentina, esse tempo mais frio acaba assustando eles. O Delmar de Alvorada diz: no Brasil isso não deve ocorrer, mas os países que dependem do fornecimento externo poderão sim enfrentar problemas, como a gente mostrou na reportagem, né? Obrigado pela participação. Agora a gente vai até Campinas, com o Marcos, diz: com certeza pode acontecer, mas aqui no Brasil eu acredito que não. Obrigado pela participação. Vamos até agora Blumenau com o Lino. Ele diz assim: olha, não creio que haja desabastecimento, mas pode haver especulação de preços e aí isso pode criar, de fato, um desabastecimento, né? Não chegar às pessoas que de fato necessitam. Agora eu vou para o Face, conversar com a turma que acompanha lá, a galera que é super fã. A Ivânia Mena diz: olha, multar as pessoas que em determinados momentos não estão usando máscara é um absurdo na visão da Ivânia. Claro que as outras pessoas podem divergir, mas a Ivânia está registrada a opinião dela. A Cris pergunta: cadê você, Gustavo? Estou aqui. Não apareceu para você? Será que apareceu agora, Cris? Espero que tenha aparecido para a gente continuar a nossa conversa pela participação, com a participação de todos. A Ivânia fala, inclusive, também muito interessante a pesquisa sobre as prefeitas, bacana, sempre a gente entender essas pequenas nuances que, de fato, às vezes podem fazer diferença. A Toninha fala: olha, até Israel produz algum alimento, é bom lembrar que está ali próximo ao deserto, e tem uma tecnologia de agricultura enorme, o que mata é o egoísmo para ela, segundo ela. Valeu, Toninha, pela participação. Sérgio Dias Souza participando lá de Uberaba. Um forte abraço a todos que mandam mensagem, que mandam boa noite. Não esqueçam de fazer como o nosso colega de Uberaba. Mandem a cidade que vocês estão falando. Tchau, tchau. Estamos de volta para falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, para falar sobre as vendas no comércio varejista, que cresceram quase 14% em maio, de acordo com o IBGE. E o comércio eletrônico, como é que está a situação? O Heródoto detalha para a gente todos esses números da economia. Diga lá, Heródoto. Olha, Gustavo, esse número foi extremamente favorável. Pra você ter uma ideia, a Bolsa de Valores hoje chegou pertinho dos 100 mil pontos. 100 mil pontos é quando estava no começo do ano e você nem tinha pandemia ainda. Então, a impressão que eu estou tendo, espero que seja verdade, é que essa recuperação vai acontecer em forma de V. Porque, logicamente, todo mundo está torcendo para que o país consiga se recuperar rapidamente dessa crise econômica. É provável, realmente muito provável que isso aconteça. Agora, um detalhe aí é o seguinte: o comércio se recuperou, o pior mês foi o mês de abril. Em maio se recuperou, quer dizer, fechou muita loja, fechou. Mas tem um fenômeno que está acontecendo simultaneamente, que eu vou mostrar agora para você nesse nosso número, que é o seguinte: é a quantidade de lojas que abriram na área do comércio eletrônico, como eu tenho falado aqui. Olha só, abriram mais 135 mil lojas eletrônicas no país. Fechou um monte, loja física fechou um monte, rua está fechado, eu vejo loja fechada, pichada na porta, loja de shopping que não abriu, mas as lojas eletrônicas, ao invés de colherem, elas se expandiram. Está aí o número, olha, mais 135 mil lojas eletrônicas no país. O povo está se acostumando a isso.
Outro número, não é, que afeta bastante a nossa pandemia, é esse daqui, olha. Mas cresceu onde? Onde é que essas lojas eletrônicas cresceram? Principalmente em 3 segmentos. Moda, né, porque logicamente a gente precisa estar nos trinques para andar por aí. Alimentos, tá certo? Principalmente por causa das entregas, e também serviços de uma forma geral. Então esses foram os campeões daquelas 135 mil novas lojas eletrônicas, não estou falando de loja física. Bom, como está crescendo então a questão diretamente da loja eletrônica, do e-commerce, qual é a maior reclamação? Tempo de entrega. Ah, o pessoal não entregou, chegou aqui, a caixinha estava vazia, aí eu pedi a comida, quando chegou aqui essa comida estava completamente fria. Nós mostramos que para pequenos investidores, eu falei ontem do exemplo da quitanda, mas pode ser a pizzaria, pode ser a lojinha, pode ser o armarinho, enfim, as pequenas lojas de uma maneira geral, elas podem lançar mão do aplicativo que eu ontem mostrei aqui, chamado de WABI. E muita gente não teve condições ontem de anotar. Então é o WABI. Não paga nada, não cobra nada do comerciante. Cartão de crédito cobra. O cartão de débito cobra. Outras atividades cobram. Esse não cobra. Mas ele tem um alcance de apenas 3 quilômetros em torno da loja. Por quê? Porque quando você compra e paga, o dono da loja, da quitanda, tem 15 minutos para entregar na sua casa. Então é uma forma de você fazer o comércio ficar cada vez mais particular e as pessoas não fecharem as portas. Então está aí o fenômeno que a gente quer assinalar, Gustavo, que é o crescimento do comércio eletrônico, que pese, vou repetir mais uma vez, muitas lojas fechadas nas cidades brasileiras. Verdade. Heraldo, obrigado pela participação. Daqui a pouco o Heraldo está de volta. Agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que anunciou que as usinas vão poder vender etanol diretamente para os postos de combustível. O presidente Jair Bolsonaro afirmou no começo do mês que o Conselho Nacional de Política Energética estabeleceu diretrizes para que o etanol possa ser vendido diretamente das usinas para os postos. Essa venda direta, segundo ele, pode gerar mais concorrência no setor e baratear o preço final do combustível. Antes de explicar como seria a mudança, vale a pena entender como isso funciona atualmente. A lei brasileira criou 3 funções: os produtores, as distribuidoras e os revendedores. Todos esses papéis são regulamentados pela Agência Nacional do Petróleo. O que isso significa? Que atualmente os produtores não podem vender os combustíveis diretamente para os postos. Quem faz esse meio de campo entre eles são justamente as distribuidoras. Para viabilizar a venda direta, 2 aspectos precisariam ser resolvidos: a legislação tributária e o controle de qualidade. Os impostos atualmente são cobrados dos produtores e também dos distribuidores. Além disso, a ANP atesta a qualidade do combustível na etapa de distribuição. Com essas barreiras em mente, a agência pretende criar a figura do agente comercializador, ou seja, uma forma dos produtores venderem diretamente o etanol e ficarem responsáveis por recolher os impostos. As usinas também ficariam responsáveis por garantir a qualidade do etanol, mas dividiriam essa responsabilidade com os postos. Para essa especialista, não é possível afirmar neste momento que a venda direta vai provocar a redução dos preços nas bombas. Pode ser que não valha a pena para a usina, pode ser que não haja logística suficiente, seja para a usina, seja para os postos de distribuição. Não necessariamente haverá uma redução de custo e não necessariamente todas as usinas vão conseguir fazer isso, assim como todos os postos de revenda. Então, pode haver esse efeito, mas não é obrigatório. É preciso ainda que as regras sejam bastante claras. Olha só, um estudante de medicina veterinária aqui no Brasil foi picado por uma cobra naja, lá no Distrito Federal. Essa espécie é considerada uma das mais venenosas do mundo e, obviamente, não está aqui no Brasil, ou não deveria estar. Para conversar sobre esse tema, a gente chamou o médico veterinário e biólogo Del Nero para entender como esse tipo de animal vem parar primeiro aqui no Brasil e como proceder com esse animal. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Como eu disse, esse animal não era para estar aqui. Que eu saiba, ele é da África, Ásia, me corrija se eu estiver enganado. O que um animal desse fazia aqui no Brasil? O que acontece é o seguinte: realmente esse animal não era para estar no Brasil, esse animal veio introduzido
de forma ilegal, infelizmente. Existem, por exemplo, alguns países, como os Estados Unidos, que em alguns estados ela pode ser comercializada de forma legal para se ter como pet, mas lá, aqui no Brasil, é proibido. Esse animal não era para estar aqui, veio introduzido ilegalmente, não há produção da antipeçonha para ela, graças aí a um trabalho de pesquisa que vem sendo desenvolvido no Instituto Butantan, que esse estudante deu sorte de ter ainda a antipeçonha para que ele possa ser tratado, o soro antiofídico dessa espécie, que no Brasil não é produzido para essa espécie, é produzido para as serpentes que nós temos no Brasil, que são as cascavéis, as jararacas e as surucucus e as corais verdadeiras, mas não para najas. No caso, só para lembrar, esse indivíduo aí, ele apresenta uma característica que ele é um indivíduo amelanístico, não é albino. Ele tem ausência de melanina, então por isso que ele tem essa cor. Normalmente, ela não teria essa cor. É um animal que é um processo de seleção de cativeiro para ter essa cor. Doutor, então, pelo que eu entendi, ele veio de maneira ilegal, esse animal veio de maneira ilegal para o Brasil, e é basicamente como acontece com o mercado negro. Eu estou acostumado a acompanhar informações de nossos animais serem vendidos pelo mercado legal para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Nesse caso, foi o contrário. Esse animal deve ter entrado justamente por um mercado negro. Exatamente. E o detalhe que acontece também é o seguinte: existe permuta entre essas pessoas que fazem esse comércio ilegal. Então, por exemplo, algumas pessoas vêm de fora atrás dos nossos animais peçonhentos e trocam pelos animais peçonhentos que essas pessoas que querem ter acabam fazendo esse negócio ilícito, correto? E altamente perigoso, porque nós estamos falando de uma serpente que não tem no país, e não tem próximo às nossas fronteiras, que é uma serpente com uma neurotoxina poderosíssima, e esse rapaz, assim, mesmo ele tomando a antipeçonha, pode acontecer que ele venha a ter sequelas. Nem sei se talvez ele sobreviva ou não. Claro que é um empenho aí da equipe médica, porque independente dele estar totalmente errado, a vida sempre tem que ser preservada, e vão tentar. Mas que fique um alerta aqui a todas as pessoas que gostam de animais: tenha os animais de forma legal, compre aqueles animais que sejam legais, que sejam da nossa fauna, que sejam de criadores comerciais. Não adquiram animais ilegais e muito menos animais peçonhentos. Não tem sentido ter um animal desse. Eu estou à frente de um instituto particular, eu tenho animais peçonhentos, sou experiente na área, mas só para você entender, eu não tenho serpentes peçonhentas exóticas, porque é um risco muito grande. Além do risco para as pessoas, eu imagino que esses animais podem causar um risco para o habitat deles, ou seja, para o habitat aqui brasileiro. Se uma cobra que não é nacional acaba sendo liberada ou perdida aqui no Brasil, isso pode provocar um problema grande aqui no nosso habitat, né? A sua colocação foi, assim, maravilhosa. E olha que você é jornalista, você não é biólogo nem veterinário, mas você tocou num ponto importante. Vamos pensar que hoje, perdão as pessoas que querem alimentar, mas está errado, pardais e pombas foram introduzidos e se tornaram pragas em nosso país. Então você imagina, por exemplo, uma serpente dessa, peçonhenta, e outra, nós tivemos a informação agora há pouco, que a Polícia Ambiental do Distrito Federal, num trabalho maravilhoso, conseguiu localizar e resgatar a serpente, que foi deixada próximo a um shopping, acondicionada, tudo bem, com segurança, mas poderia ter escapado e poderia estar... Esse rapaz que foi picado, veja bem, eu não quero o mal dele, mas ele tinha algo que era perigoso e ele sofreu essa ação por descuido. Mas imagina ainda se esse animal solto, outra pessoa que nem tem conhecimento, nem saberia. E existe um detalhe: os profissionais da área de saúde nossa, os profissionais que conhecem sobre picadas de animais, estão acostumados com a sintomatologia das nossas serpentes peçonhentas. Eles não é por falta de conhecimento,
Mas chega alguém picado, inconsciente por um animal desse, eles não vão saber direito o que fazer, porque nunca vão imaginar que ele foi picado por uma naja. Claro. Então, é um perigo desnecessário. Eu faço um apelo aqui, o pessoal conhece, eu tenho um grande canal no YouTube, tem bastante visualização, e eu falo, pessoal, não tenham isso. Por favor, não tenham animais peçonhentos se você não trabalha no instituto, se você não está amparado pela lei. Como pet não é para ter, por favor, parem de querer se mostrar, de querer ter algo mais que alguma outra pessoa, porque isso simplesmente é por mera questão de ostentação. Inclusive há fotos, eu não sei se é desse rapaz, eu não posso afirmar, mas dessa serpente, eles fazendo uma modalidade que eles chamam de hand freeze, ou seja, mão livres, pegando essa serpente nas mãos, sem nenhuma proteção, quer dizer, é um absurdo. Eu não sei se foi o caso que ele foi picado por isso, mas de qualquer forma, pode ser que ele perca a vida ou tenha sequelas. Isso é totalmente desagradável, é totalmente desnecessário e prejudica todos os profissionais sérios e até as pessoas que têm animais de forma legal, de forma correta, dentro da legislação do país. Então, a sua colocação é totalmente pertinente, é um animal que não deveria estar aqui, a não ser, por exemplo, claro, no Instituto Butantan, aqui, que ainda bem que existem alguns exemplares com trabalho de pesquisa lá, feita pela doutora Kathleen, pelo doutor Sávio, que são uma das maiores feras no manejo desses animais aqui no Brasil. E ainda bem que está sendo produzido soro, porque senão esse rapaz estaria fadado aí, eventualmente, à morte. Doutor, obrigado pela participação. Concordo com o seu desabafo. Infelizmente, a gente ainda vê situações como essa, não só com cobra, mas com outros animais. Só pelo prazer de tê-los, animais silvestres em casa, não faça isso. Siga o apelo do nosso doutor Deonero. Mudando um pouco de assunto, falando do Ministério Público Federal agora de Minas Gerais, o MP instaurou um inquérito para apurar o motivo da Fundação Renova ter parado de pagar auxílios a pelo menos 7 mil pessoas prejudicadas pela lama da Samarco em 2015. Eu lembro a vocês que a barragem de Fundão, que era controlada pela Vale e pela BHP Billington, se rompeu em Mariana, na região central de Minas Gerais. 19 pessoas morreram e o Rio Doce foi contaminado. Os pagamentos são feitos a cerca de 14 mil moradores de Minas Gerais e do Espírito Santo que sofreram impacto direto na atividade econômica ou produtiva por causa do rompimento. E o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, é o convidado de hoje do JR Entrevista. Você, claro, pode acompanhar essa entrevista logo depois do Hora News, às 10h30 da noite, com o Rafael Algarte. Claro, você não pode perder mais essa entrevista. E olha, a Câmara aprovou o texto base da medida provisória que prevê socorro para as companhias aéreas, um dos setores mais afetados. Entre os itens, essa MP traz regras para reembolso de passagens aéreas canceladas. Eu vou conversar com o Frederico Carvalho, professor de Direito do Consumidor da PUC, para explicar essas alterações, principalmente para você que está pensando em fazer uma viagem, que já tinha preparado, inclusive, o Réveillon desse ano e já estava ali com o dinheiro separadinho, tinha comprado a passagem. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. Explica o que os congressistas decidiram, principalmente sobre essa questão do reembolso das passagens. Boa noite. A medida provisória, o Congresso aprovou, em boa parte a medida provisória, ela estabelece que aquelas pessoas que compraram passagens aéreas no período de março a dezembro, até o final do ano, vão ter direito ao reembolso no prazo de até 12 meses. Só que a medida dá direito ao reembolso, mas impõe ao consumidor a receber menos do que pagou, porque vai ter que pagar a multa. Pagar a multa pela viagem que ele não fez e que ele não teve nenhuma contribuição para isso. Porque quando você desiste de uma viagem, você paga uma pequena multa, tem uma previsão no Código Civil, uma pequena multa, mas porque você desistiu. Agora não. O consumidor não pôde viajar por conta da pandemia e se ele não quiser viajar no prazo de até 18 meses, ele vai ter direito ao reembolso no prazo de 12 meses e não vai receber tudo que ele pagou, porque vai arcar com o pagamento de uma multa. Imagina, então, e a questão do cancelamento? Se nesse aspecto de postergar, você está pagando, então, no cancelamento, se você quiser cancelar, você vai pagar
como se você fosse o culpado. É isso? Exatamente. Na verdade, você paga a multa quando você viola o contrato. E o consumidor vai pagar uma multa sem ter violado o contrato, porque a viagem não ocorreu, não foi por culpa do consumidor, né? Mas a multa vai ser cobrada dele, a não ser que ele aceite um crédito para voar. A Câmara até mudou, inicialmente era 12 meses, a Câmara alterou para 18 meses da data da viagem adquirida anteriormente. Ou seja, o prazo, se a pessoa comprou aqui em março, ela vai ter pouco mais de um ano e meio, para poder fazer a troca, é isso? Se a passagem, por exemplo, foi comprada para o mês de abril de 2020, pela votação da Câmara, até outubro de 2021 a pessoa poderá usar esse crédito. Agora, se a pessoa não quiser usar o crédito, porque é importante a gente lembrar o seguinte, as pessoas se programaram para viajar, só que as coisas mudaram. Pode ser que a pessoa já não tenha o dinheiro para custear a viagem, mas mesmo assim está pagando a passagem normalmente no cartão de crédito durante todo esse período, né? Então, na prática, a classe média está financiando a crise no setor aéreo. É isso que o Estado fez, o Congresso fez, determinando que o consumidor não pudesse reaver aquilo que ele pagou e, pior que isso, continuar pagando aquilo que talvez ele vá receber um dia. Professor, já que você tocou nesse ponto, justamente o povo, a população que está pagando esse socorro, essa MP, essa decisão dos congressistas, ela pode se tornar alvo de ações lá no STF por ser inconstitucional ou não é o caso? Não, na verdade é o seguinte, eu até entendo que essa medida provisória viola os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Agora, ela foi votada no Congresso e a não incidência, a validade da medida provisória terá que ser decidida, e é difícil o judiciário, neste momento pelo menos, entender que não cabe, que a medida provisória não se aplica aos consumidores. É difícil. Eu acho que até não deveria se aplicar, mas vai ser muito difícil, pelo menos agora no início, reconhecer isso. Professor, obrigado pela participação, pela explicação sobre um assunto, claro que é polêmico, muita gente comprou passagem, muita gente se programou, como disse o professor, e agora, se não conseguir remarcar a viagem, vai ter que ter um custo adicional. Falando ainda do Congresso, ainda de Brasília, na verdade do Senado, os senadores aprovaram um projeto que obriga moradores e síndicos de condomínios a denunciarem casos de violência doméstica às autoridades dentro do condomínio. Agora, esse texto será analisado na Câmara dos Deputados. A medida também prevê um aumento em 1/3 da pena para o crime de omissão de socorro, quando se tratar de mulher em situação de violência doméstica ou familiar. Vamos falar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro, porque com a pandemia, o número de pessoas trabalhando da própria casa só aumentou, que todo mundo fala de home office. Será que essa é uma tendência, Heródoto? Você acredita que trabalho de casa ou home office, como queiram, é uma tendência para os próximos anos? Olha, Gustavo, a gente está usando mais uma vez uma expressão inglesa, home office. Por que não é house office? E sim home office. Porque casa pode ser qualquer um, house, pode ser qualquer lugar. Agora, home é o lugar onde você mora. Daí o nome de home office. Eu me lembro de um deputado federal, aqui de São Paulo, que queria proibir a utilização de palavras estrangeiras no nosso vocabulário. Olha aí, nós estamos usando o home office. E delivery. Qual é o lugar onde não está escrito delivery no Brasil inteiro? É, não é? Sim. Mas, então, realmente algumas empresas estão fazendo essa avaliação e estão achando que fica mais barato ter trabalho em casa, home office. Nós pegamos aqui um dado, que é o dado do Banco do Brasil. Eu não sabia que o Banco do Brasil tem 93 mil funcionários. Olha, um banco realmente gigantesco. Ele é um dos 5 maiores do país, como a gente sabe, talvez até o maior. Dos quais 32 mil estão trabalhando em casa. Estão em home office, trabalhando em casa. Logicamente que o trabalho do banco é bastante diferente do nosso aqui, que é o trabalho de jornalismo, né? Onde, logicamente, eu preferia estar na redação e não aqui em casa. Mas, de qualquer forma, essa mudança é uma mudança que veio para ficar. É uma tendência, como você falou agora há pouquinho. Agora, onde é que ele vai economizar? Bom, vamos dar uma olhadinha aí onde vai a economia. Dá uma olhada no seguinte, olha, eu vi aqui que o Banco do Brasil tem 35 prédios de escritórios. Imagine só, 35 prédios gigantescos. E eles vão devolver 19. Quer dizer, o banco vai economizar bastante,
devolvendo 19 prédios, não vai pagar aluguel, não vai pagar água, não vai pagar luz, não vai pagar condomínio nem coisa nenhuma, porque o pessoal vai estar trabalhando nas suas próprias casas. Essa tendência, certamente é uma tendência não só do Banco do Brasil, mas provavelmente ela vai se estabelecer para o setor bancário de uma forma geral. Quanto é que o Banco do Brasil vai economizar nessa história de diminuir o prédio? Olha a quantia, 1 bilhão e 700 bilhões de reais. É verdade que são em 12 anos, porque eles estão calculando aí o aluguel ao longo de 12 anos. Mas certamente, como você disse, isso é uma tendência na economia das pessoas trabalharem mais em casa nos Estados Unidos. É muito forte esse chamado trabalho em casa, home office, e certamente isso vai acontecer também aqui no Brasil. Por que razão? Porque veja o seguinte, olha uma coisa curiosa, veja só, hoje, o Banco do Brasil tem alugado 5 milhões de metros quadrados. Imagina um apartamento de 100 metros quadrados, 150, olha, tem 5 milhões de metros quadrados. É um espaço gigantesco. Eles vão devolver 290 mil metros quadrados naqueles 19 prédios que eu falei para você. E, logicamente, vão deixar de pagar aluguel e isso vai ser muito mais convidativo. Aliás, os bancos já ganham muito no país, mas se eles puderem economizar para ganhar mais, certamente eles fazem isso. É que nem o tio Patias. Boa, Heródoto. Obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala aqui dentro do JR News. É bom lembrar que esse home office pode alterar várias coisas na nossa vida. Diminuição do custo de aluguel, já que vai ter muitas empresas saindo, vai ficar mais barato o aluguel. Transporte, ou seja, as pessoas trabalhando em casa, o trânsito vai diminuir, tende a diminuir qualidade de vida para as pessoas que vão poder ficar mais tempo em casa. Enfim, é uma tendência que pode alterar muito o nosso cotidiano. O Jornal da Record News fica por aqui. Agora, acompanhe mais uma edição do Jornal da Record. Fique bem informado. Uma ótima noite e até amanhã. Tchau, tchau.